Oi, galera! Olha que cenário lindo! Então, eu vim aqui nesse cenário maravilhoso para dizer a vocês que nós começaremos a nossa atividade sobre plano cartesiano e polígonos. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que um plano cartesiano é formado por dois eixos, eixo X e eixo Y. Temos que lembrar que cada ponto no plano cartesiano ele tem o seu endereço e esse endereço é chamado de coordenadas ou par ordenado. E esse par ordenado ele sempre é colocado numa certa ordem. Primeiro eu olho o eixo X e depois o eixo Y. Só isso, tia Vanessa? Mais ou menos. Nós também temos os polígonos. Quando a gente fecha alguns pontos no plano cartesiano, nós temos uma figura plana, formada por segmento de retas, simples e fechada, chamada polígono. E a gente dá nome a esses polígonos de que forma? Nós damos nome aos polígonos de acordo com a quantidade de lados e de vértices que ele possui. Então, gente, pega rapidinho essa lista de exercícios, se localizem aí, coloquem o GPS no caderno de vocês e vamos para a correção, vamos para as atividades, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau! Essas atividades que a gente vai fazer agora são atividades que estão postadas no Google Sala de Aula com lista de exercícios, tá bom? Aqui na questão número 1, ele pede para a gente colocar essas coordenadas C, D, E, F, G, H e I aqui nesse plano cartesiano onde já está A e B. Vejam que aqui é como se fosse uma planta baixa de avenidas e ruas, né, de uma certa localização, e a gente vai inserir. Aqui eu tenho 2 e 3. Então, 2 no eixo X e eu subo até o ponto 3. Então, aqui é o nosso ponto C. O ponto D é 4 e 2. Eu tenho 4 de X e eu subo até o ponto 2. Aqui é o meu ponto D. O ponto E é 0 e 5. O 0 está aqui, ó, ponto 0. Então, eu vou subir no eixo X até o 5. Esse é o meu ponto E. O meu ponto F. Meu ponto F é 7 e 6, 7 em X e eu subo até o 6 no Y, que aqui é o meu limite. Aqui é o ponto F. Eu tenho de ponto G 8 e 4. 8 está aqui, eu vou subir até o 4. Aqui é o meu ponto G. E o H, 3 e 0. 3 do X, mas eu já estou no 0 do Y. Vejam que eu já estou na linha aqui do 0. Então, o meu ponto H está totalmente sobre o eixo X. E o meu ponto I, 1 e 6. 1 está aqui e eu subo até o sexto andar, marcando o ponto I. Lembre-se que qualquer coisa é bom pausar o vídeo para dar tempo de corrigir, tá bom? Questão número 2. Aqui ele pede para a gente dar as coordenadas do vértice. Vou pegar aqui esse vermelhinho. O meu ponto A, ó, meu ponto A está bem aqui. Então, ele é quem no X? Ele é 1 no X e ele é 2 no Y. Então, eu tenho 1 e 2. Lembrando que eu separo por vírgula. Meu ponto B, ele está em 5 e 1. Então, o par ordenado, 5 e 1. Meu ponto C está aqui, ele é quem no X? Ele é 3 no X e 7 no Y. Então, 3 e 7. Meu ponto D, ele é 7 no X e 5 no Y. 7 e 5. Meu ponto E, 11 no X e 3 no Y. Então, 11 e 3. Essa é a questão número 2. A questão número 3, ele diz que aqui, ó, na letra A, B, C e D, nós vamos encontrar nomes de pássaros ao decifrar esses códigos. Os códigos são os pares ordenados que representam essas letras. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho 6 e 7. 6 está aqui, eu subo até o 7, ó. Então, aqui é o ponto P. Então, a gente tem que entender que a minha primeira letra aqui vai ser a letra P. A segunda, 2 e 6 é A, 6 e 7, P, 2 e 6, ó, vai repetindo, é A, 6 e 4, G,
2 e 6, A, 11 e 1, I, e 1 e 2, O. Então, a palavra formada é papagaio. A minha segunda palavra. Vejam que 2 e 6, ó, 2 e 6 é A, 10 e 5, 10 e 5 é R, aí eu volto no 2 e 6, 10 e 5 e 2 e 6 novamente. Então, palavra formada, arara. Letra C. Na letra C eu tenho 6 e 7. 6 e 7 é P, 2 e 6, 2 e 6 é A, 10 e 5, 10 e 5 é R, 3 e 3, ó, vejam que o 3 está entre o 2 e o 4, então entre 2 e 4 é o 3, 3 e 3 é o D, 2 e 6 é o A, e 9, ó, 8, 10, o 9 está aqui no meio, então L, 9 e 3, pardal. E a nossa última ave vai ser a gralha. É uma ave bem bonita. Gralha. Essas são as 4 aves, 4 pássaros. Aqui na questão número 4, ele também pede para a gente encontrar os pares ordenados de cada ponto. Então, o ponto A, eu tenho, ó, tá entre 6 e 8, então 7 e 8. O ponto B de bola, eu tenho 4 e 6. Ponto C, eu tenho 4 e 2. E o ponto D, 10 e 2. E o último ponto E, que é o 10 e o 6. 10 e 6. Ele pergunta na letra B, que figura geométrica você encontra ao ligar esses pontos na ordem que eles aparecem? Então, olha aqui, ó. Eu vou unir A com B, B com C, C com C com D, D com E com A. E aí ele pergunta, que figura geométrica você encontra ao ligar esses pontos? A figura geométrica é um pentágono. Lembrem que a gente dá nome a um polígono de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Então, eu tenho aqui 5 lados, por isso ele é um pentágono. Essa figura é considerada um polígono? Sim, justifique. Ele é um polígono porque ele é, pois é uma figura fechada, formada por segmentos de retas, simples e plano. Pronto, por isso que ele é um polígono. Aqui cabe aqui? Acho que sim, né? Quantos vértices e quantas arestas ele possui? Vou mudar a cor aqui para a gente contar. Então, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Se ele tem 5 vértices, ele tem 5 lados. E aí ele pede para a gente fazer uma coisa super importante, que é traçar as diagonais. O que é a diagonal de uma figura? A diagonal de uma figura é um segmento de reta que parte de um ponto até o outro, ou seja, de um vértice até o outro, passando pela parte interna da figura. Então aqui, por exemplo, eu poderia juntar A com B? Não, porque A com B é lado, ele não está passando por dentro da figura. Mas eu poderia juntar A com C, poderia juntar A com D, poderia juntar B com E. É super importante você perceber que a diagonal nem sempre ela é inclinada, depende da figura, tá? Então, nesse caso, eu tenho tanto diagonais inclinadas, como, olha só, diagonal na horizontal, tá? Quando eu uno E com C, eu tenho aqui outra inclinada e B com D, outra inclinada. Então, ele pergunta que figura aparece aí, que figura obtemos? Nós temos uma estrela. Você pode escrever que você tem uma estrela aí, tá? E por último, eu tenho esse daqui, ó. Una os pontos 1 e 2, 2 e 5, 5 com 6, 6 com 7, 7 com 3, 3 com 4 e 4 com 1. Ele diz assim, determine as coordenadas dos pontos que representam seus vértices.
Eu vou oralmente, você vai seguindo aí, tá? Então, o meu ponto 1, ó, tá entre 0 e 2, então aqui é 1 e 2. O ponto 2 é 1 e 4. O ponto 5, 8 e 4. O ponto 6, 8 e 5. O ponto 7, 10 e 3. O ponto 3, esse aqui de baixo, 8 e 1. E o ponto 4, 8 e 2. A figura formada pode ser considerada um polígono? Sim, pois ele é formado por segmento de retas, é fechado, é simples e é uma figura plana. Só que ele quer que a gente dê um nome. Se ele quer que a gente dê um nome, eu não preciso contar. Eu já tenho aqui, ó, que eu tenho de 1 a 7. Então, se eu tenho 7 vértices, eu tenho 7 lados. Figura que possui 7 lados. Ó, ele pede para justificar nomeando. É um heptágono. Figura de 7 lados. Quantos lados e quantos vértices possui essa figura? 7 vértices e 7 lados. Gente, beijinho para vocês. Beijinho e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Oi, pessoal! Olha só, estou vindo com mais uma atividade sobre plano cartesiano. Melhorou a luz, né, gente? Olha só, eu venho aqui com essa atividade, que é a atividade número 1 do exercício extra. Como é que a gente vai fazer essa atividade? A gente vai prestar atenção no seguinte: eu tenho vários pontos, de ponto A até o ponto L, e cada ponto tem o seu par ordenado, tem a sua coordenada. O que ele está pedindo para a gente nessa atividade? Ele está pedindo para a gente inserir esses pontos no plano cartesiano. Então, eu coloquei aqui do ladinho, ó, um plano cartesiano que vai de 0, ó, vou até marcar aqui para vocês verem, ó. Vai de 0 a 9 e aqui também no eixo Y de 0 a 9. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se liguem aqui, ó. Vejam que o ponto A eu tenho 3 e 5. Então, o x do A é o 3. Quem é o x do B? 8. Quem é o x do C? 3. O x do D? 5. 8, 6, 3, 5, 2, 1 e 0. Por que eu marquei de amarelinho todos os x? Para vocês perceberem quem é o seu maior x. Veja que o seu maior x ele está aqui, ó, tanto no ponto B quanto no ponto E. Ele é o 8. Isso significa que aqui, ó, no eixo das abscissas, eu tenho que ter no mínimo 8 pontos, porque senão não vai caber o que eu preciso dentro do meu plano cartesiano. A mesma análise nós vamos fazer aqui, ó, com o y. O y é sempre o segundo número do par ordenado. Então, eu tenho 5, 2, 1, 6, 4, 2, 3, 0, 1, 9, 6 e 4. Quem seria o seu maior y? Olha onde ele está. Ele está aqui no ponto J. Ele é um 9. Por isso, eu coloquei um plano cartesiano 9 por 9. Tia Vanessa, aqui, ó, esse eixo Y. Tia Vanessa, eu sempre vou precisar ter a mesma quantidade de números no eixo X em relação ao eixo Y? Não, você não precisa ter a mesma quantidade. Você pode ter, se você quiser, tá? Vou apagar aqui para a gente começar a nossa marcação. Então, vejam que eu tenho aqui o meu primeiro ponto, é o ponto A, com 3 e 5. Ponto A, eu tenho 3 e 5. O 3, eu vou procurar ele aqui no eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, ele está aqui. E eu vou subir com ele até o quinto andar no eixo Y. Então, olha, eu não saio do eixo, não saio aqui da linha, ó, do 3, eu subo ele, ó, aqui eu estou no primeiro andar, segundo andar, terceiro, quarto, ó, quinto andar. Então, aqui é o meu ponto A. Tia Vanessa, eu não costumo colocar a letra ali no meu plano cartesiano. Tem que colocar, tá? Você está dando nome ao ponto que está no plano. Então, o nome dele é A. Isso mesmo. Vamos de ponto B. Vou pegar uma cor diferente, azul. Olha lá, o ponto B eu tenho 8 e 2. 8 do eixo X e eu vou subir até o 2 no eixo Y. Temos aqui ponto B. Ponto C. De ponto C, eu tenho 3 e 1. 3 de eixo X, 1 de eixo Y. Ponto C. Aqui, ponto D.
5 e 6. 5 de x e eu vou subir até y. Ponto D. Ponto E. Vamos pegar aqui um vermelho agora. 8 e 4. 8 de x e a gente sobe até o quarto andar. Ponto E. Ponto F. Ponto F, 6 e 2. 6 aqui e eu subo até o segundo andar. Ponto F. Ponto G. De ponto G, 6 e 3. De ponto H, eu tenho 3 e 0. Aqui eu quero muita atenção, concentração. Eu tenho 3 de eixo X e o 0, ele já está no 0. Então, aqui é o meu ponto H, exatamente sobre o eixo X. Se o eixo Y é 0, o meu H não pode parar no 0, porque ele é 0. Ou não pode parar no Y, porque ele é 0. Então, ele fica aqui no eixo X. Aqui, de ponto I. De ponto I, eu tenho 5 e 1. 5 no eixo X e eu subo até 1 no eixo Y. 5 e 1, ponto I. Vamos de ponto J. 2 e 9. 2 de X e a gente sobe até o Y, nono andar. Amigão, aqui você é o J. Vamos de K. KKK. K é 1 e 6. 1 de X, 6 de Y. Cadê você? K. E por último, não menos importante, nós temos o ponto L. O ponto L é 0 em X, ó. Estou aqui no 0 e eu vou subir pelo eixo Y até o quarto andar. Então, vejam que o ponto L vai ficar sobre o eixo Y, o eixo das ordenadas. E aí, tudo bem? Vamos para a número 2. A número 2 diz o seguinte, deixa eu trazer minha janelinha para cá. Ele está dizendo assim, ó, observe o plano cartesiano abaixo e responda. Vejam que eu tenho o eixo X, eixo Y, ele está cortadinho porque a tia recortou, né, da lista. Mas ali dentro eu tenho vários pontos inseridos, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pronto, e K, e L, J, K, L, pronto, acabou. Ele quer saber qual nome dado a cada eixo do plano cartesiano. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é assim, ó, o eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas. Vou colocar outra cor, gente, vou colocar um vermelho. Então, ó, o eixo horizontal, que é o eixo X, é o eixo das abscissas. E aqui de eixo Y, eu tenho o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Gente, vou diminuir um pouquinho para caber tudo aqui no nosso... Eita, aí ficou muito pequeno, né? A gente vai ter que ficar aqui mesmo. Então, vamos lá. Letra B. Qual a coordenada? Lembrem que toda vez que aparecer essa palavra coordenada, nós estamos falando do par ordenado que está sendo representado pelo ponto no plano cartesiano, ou seja, qual é o endereço daquele ponto. Então, uma coordenada, ela é composta de x e de y. Não esqueçam disso, tá bom? Na letra B, ele pergunta qual é a coordenada que representa a origem. Gente, lembra que nós falamos que a origem é o encontro do eixo Y com o eixo X? Ó, a origem está bem aqui. É o 0 tanto em X quanto em Y, tá joia? Então, aqui, ó, tchan tchan e tchan tchan. Vou colocar de verde, vamos ver se vai. Acho que vai. Ó, a coordenada a gente coloca entre parênteses o ponto X, que é o 0, separo por vírgula, ponto Y. Então, a coordenada é 0 e 0.
Qual a coordenada de cada ponto presente no plano cartesiano acima? Então, vamos lá. Ponto A. Eu tenho 1 e 1. Ponto B. Olha ali o B. O B está bem aqui, ó. Ele está sobre o eixo Y. Então, para ele estar em cima do eixo Y, o x é 0. Então, eu tenho 0 em x e 3 em y. Ponto C. Ponto C está aqui, ó. O C é 6 em x, 4 em y. 4. Não, é o contrário. É 6 e 4. Ponto D. O ponto D, esse aqui, ó. 4 em x, 5 em y. Então, 4 e 5. Ponto E. O ponto E é esse. Então, ele é 3 em x e 4 em y. 3 e 4. Ponto F. Eu tenho 5 em x e 1 em y. 5 e 1. Ponto G. Eu tenho... Ops. Ponto G tá aqui. 8 em x, 2 em y. Vou subir, gente. Oi. Vamos de ponto H. H, eu tenho 3 em x, 2 em y. Ponto I. O I, ele tá aqui em cima, ó. Ele é 1 no x e 5 no y. Vamos de ponto J. O J tá aqui em cima, ó. 8 no x, 6 no y. 8 e 6. Ponto K. Gente, o K ele está sobre o eixo x. Então, ele é 6 em x e 0 no y. Então, 6 e 0. L. 8 em x e 4 em y. E acaba aqui os nossos pares ordenados, as nossas coordenadas de cada ponto. E a letra D, ele pede para a gente unir os pontos usando os segmentos. Então, ó, eu vou mudar aqui a minha corzinha, vou colocar um amarelo. E a gente vai começar pelo D com E. Eu vou juntar D com E, vou juntar E com H, vou juntar H com F, F com K, K com G, G com L, L com C e C com D. Olha lá, ficou esse desenho. E ele quer saber qual é o nome do polígono formado. Gente, o nome do polígono formado, ele vai depender da quantidade de lados que o polígono tem. Lembrem-se que um polígono possui a quantidade de lados igual à quantidade de vértices. Então, ou você pode contar a quantidade de vértices, ou você pode contar a quantidade de lados. Então, vamos contar? Vou começar aqui por cima. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pessoal, qual é o nome do polígono que possui 8 lados? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Perfeito. Você acertou. Será que você acertou mesmo? Acertou. Ele é um octógono. Gente, por favor, muito cuidado na hora de escrever. Não é octágono, é octógono. E ele quer saber qual é a quantidade de vértices. É um octógono que possui 8 vértices. Prontinho. Estamos prontinhos para a gente ir. Vixe, Maria, eu apaguei um negocinho aqui, ó. Para a gente ir para a última questão. Questão número 3. Bora? A questão número 3, gente, é uma questão importante para a gente entender um pouquinho sobre a nomenclatura dos polígonos. Deixa eu diminuir minha janelinha, peraí. Pronto. Então, vamos lá. Observe os polígonos abaixo e informe seus vértices, lados e o seu nome. Esses polígonos são regulares? Justifique. Pessoal, primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é um polígono regular.
Um polígono regular é um polígono que possui todos os lados com medidas iguais. De novo, todos os lados com medidas iguais. Se ele tem todos os lados com medidas iguais, consequentemente, você tem polígonos com ângulos iguais também, ok? E aqui, pessoal, na letra A, eu tenho um polígono com quantos lados? Vamos contar? Eu vou começar aqui com a letra A. Eu vou contar os vértices. A, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu contei 8 vértices. Eu preciso contar a quantidade de lados? Não. A quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. Faça um teste aí, dá uma contada no de vocês. Só isso que ele quer saber da gente? Nananina não, tia Vanessa. Ele também quer saber o nome desse polígono. Pessoal, o nome desse polígono, ele é um octógono. Octógono é o nome dele, beleza? Se a letra A é um octógono, a letra B é o quê? Bora contar. Aqui eu vou contar a quantidade de lados, tá bom? Eu contei a quantidade de vértices na letra A, na letra B eu vou contar a quantidade de lados. Então, eu vou contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 lados. Se eu tenho 6 lados, significa que ele tem quantos vértices? Muito bem, 6 vértices. 6 lados, que é igual a 6 vértices. Perfeito. Tá faltando alguma coisa, tia Vanessa? Sim! O que é que tá faltando? O nome desse polígono. Ele é um hexágono. Tem gente que fala hexágono. Não tá errado. Você pode falar hexágono ou hexágono. Qual que a gente mais usa? Hexágono, tá? E agora a letra C e letra D. Gente, eu quero que vocês façam aqui uma observação. Vocês estão vendo que quanto maior a quantidade de lados dos polígonos regulares, mais eles se assemelham a um círculo? Exatamente. Aqui, ó, na letra C, nós temos uma figura que vai de A, B, C, D, E, F, G, H, I. De A a I. Então, vamos contar? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Será que cabe aqui, ó? Tcharam! Acho que cabe. Gente, eu tenho um polígono de 9 lados. Se ele tem 9 lados, ele terá 9 vértices. Vamos colocar aqui. 9 lados, que é igual a 9 vértices. Perfeito. E qual é o nome desse amigão? Olha aí na sua tabelinha que você copiou no último registro de plano cartesiano e polígonos. Ele é um eneágono. Eneágono é a figura do polígono de 9 lados e 9 vértices, tá bom? E por último, nós temos esse amigo bem aqui, ó. Oh. Não, você não. Eu quero é você. Agora foi, agora ele foi obediente. Galera, nesse caso aqui, ó, quantos lados e quantos vértices possui esse polígono? Mas aqui tem uma pegadinha que vale a pena vocês prestarem atenção para vocês não cometerem esse erro. Estão vendo aqui, ó, que o meu polígono começou com ponto C, ele não começou com ponto A. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente acha que começou com uma letra e a gente vai até a última letra e acha que tá certo, e não tá. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos contar a quantidade de lados. Só que diferente do que eu fiz ali, eu vou marcar e não vai apagar, tá bom? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, eu tenho 15 lados, que equivale a 15 vértices. E qual que é o nome do polígono que possui 15 lados e 15 vértices? Olha na sua tabelinha. Ele é um penta, que é 5, mais 10. Decágono. Pentadecágono. Gente,
Esse é o nosso conteúdo, é um conteúdo que a tia Vanessa gosta muito, 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 conteúdo de geometria, com polígonos, com plano cartesiano. E aí, pessoal, vale a pena vocês darem uma revisada nesse conteúdo, voltem em algumas atividades aí que vocês tiveram certa dificuldade, ou que vocês perceberam que vocês quase erraram, ou que trocaram algum detalhe, e vocês não precisam levar essas dúvidas para avaliação e nem ficar com essas dúvidas aí na cabecinha de vocês. Qualquer dúvida é só falar com a professora de vocês, que nós teremos o maior prazer em ajudá-los, tirar dúvida, conversar, tá bom? Então, ó, um beijo no coração, até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo, tá bom? Tchau!